Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de latim. Nós iremos dar continuidade na leitura do livro Família Romana a partir da linha de número 22, tá bom? Na aula passada nós começamos a ver e a entender como que funciona a questão dos gêneros em latim. Nós comentamos que há 3 gêneros em latim: gênero masculino, feminino e neutro, tá? Nós comentamos um pouco a respeito do gênero masculino, né? Nós comentamos que estamos lidando inicialmente com palavras regulares, tá bom? Posteriormente nós iremos ver outros tipos de palavras que são ditas irregulares. Mas em se tratando de palavras regulares, sempre que nós temos a terminação US, nós temos uma palavra masculina e singular, como quando falamos fluvius, tá? Que seria rio. Porém, quando nós queremos pluralizar essa palavra, nós precisamos simplesmente retirar essa terminação US e acrescentar a terminação I. E aí nós dizemos fluvii em vez de fluvius, tá? Então, se falo de um rio somente, eu digo, por exemplo, Nilus fluvius est, né? Nilo é um rio, né? Agora, se eu falo de dois rios, né? Nilus et Renus fluvii sunt, tá? Perceba que o verbo est também vai ao plural, tornando-se sunt. Então, nessa linha, a partir da linha de número 22, ao longo de todo esse parágrafo, nós iremos relembrar como que se dá a pluralização das palavras regulares masculinas em latim. Há outras maneiras de encarar esse plural também na questão do gênero masculino em latim, como eu comentei, há as palavras irregulares, mas isso nós veremos posteriormente. Por enquanto, somente as palavras regulares, tá? Então, na linha de número 22, nós temos assim: Nilus fluvius Manius est. Tiberis non est fluvius Manius. Tiberis fluvius Parvus est. Perceba que logo no início nós temos Nilus fluvius Manius est. Aqui nós temos uma palavra nova em relação às anteriores, que é a palavra Manius, né, que se escreve Magnus. Esta palavra significa grande, tá? E na pronúncia eclesiástica nós dizemos manho, como se nós tivéssemos um NH em vez do GN, manho, tá? Manhos. E perceba que aqui nós temos manhos como sendo um adjetivo da palavra fluvius, né? Fluvius é um substantivo, né? Rio é algo que existe por si mesmo, né? Enquanto que manhos é, por sua vez, um adjetivo, né? Dá uma característica, uma descrição, uma especialização a respeito da palavra fluvius, tá? Então, fluvius, rio, manhos, grande. Então, quando dizemos fluvius manhos, queremos dizer simplesmente rio grande. Nesta frase, Nilus fluvius manhos est, queremos dizer simplesmente que o rio Nilo é um rio grande, tá? Em seguida, nós fazemos o contraste da palavra manhos com a palavra parvus, que é a palavra para pequeno, tá bom? Então, veja só como nós podemos traduzir. Tiberis non est fluvius manius, Tiberis fluvius parvus est. Desta forma, Tiberis nós podemos traduzir, se quisermos, né, o nome para Tibre, né? Seria uma tradução possível, né? Tibre não é um rio grande, non est fluvius manius. Tiberis, ou Tibre, é um rio pequeno, Parvus, tá? Então, enquanto que Manius é grande, Parvus é pequeno. Nós temos aqui duas palavras contrárias, tá bom? Em seguida, nós temos Renus non est fluvius parvus, sed fluvius Manius. Aqui nós temos uma construção exatamente igual a essa que lemos anteriormente, a respeito de Tiberis, mas agora falando de Renus. E quanto a Renus, nós dizemos que é um rio que não é pequeno, non est fluvius parvus, e aí nós fazemos a oposição com a conjunção adversativa sed, que é o nosso mas, né?
mas é um rio grande, tá? Então, Reno não é um rio pequeno, mas um rio grande. Em seguida, nós construímos uma frase de estrutura semelhante, mas utilizando o plural. Nilus et Renos non fluvi parvi, sed fluvi magni sunt. Perceba que nós dizemos assim, Nilo e Reno, caso queiramos traduzir os nomes, não são pequenos, não são rios pequenos, fluvi parvi. Perceba que aqui nós estamos colocando no plural a palavra fluvius, tá? Lembre-se que fluvius é a palavra masculina e singular. Quando nós queremos colocá-la no plural, em relação às palavras masculinas em geral, regulares, nós retiramos essa desinência, essa terminação US, e em vez dela nós acrescentamos a terminação I. Então, em vez de fluvius, nós falamos fluvi, né? Fluvius, rio, fluvi, rios. E assim como se dá em português, o adjetivo sempre concordará com o substantivo de todas as formas possíveis, né? Em gênero, em número, em caso, como acontece no latim também, tá? Então veja só, quando nós falamos pequeno, no singular nós falamos parvos, fluvius parvos, rio pequeno. Quando nós colocamos esta palavra no plural, nós fazemos a mesma, nós recorremos ao mesmo artifício da pluralização da palavra fluvius. Nós retiramos o S e nós colocamos em vez do US a letra I, fluvi, em vez de fluvius. Fazemos a mesma coisa com parvos, tornando a palavra como parvi, tá? Para que concorde diretamente com a palavra fluvi. Então, nós podemos falar fluvius parvus, rio pequeno. Mas se nós falarmos fluvi, nós temos de falar parvi, tá? Perceba que as terminações são iguais, né? As terminações das palavras regulares em latim, de substantivo para adjetivo, são iguais, tá? Porque eles são palavras que sempre concordam entre si de todas as maneiras possíveis, tá bom? Então, fluvius parvus, fluvi parvi. E aí em seguida nós temos sed fluvi magni sunt, mas rios grandes são grandes rios, né? Perceba que aqui nós recorremos ao mesmo artifício que mencionei. Nós tínhamos a palavra fluvius, né, que é rio, simplesmente. No singular, a palavra masculina, terminação em US. Mas aqui nós estamos falando de dois rios, Nilus et Renos. Então nós precisamos pluralizar a palavra fluvius. Nós retiramos o US e acrescentamos, em vez dessas duas letras, a letra I. Em vez de fluvius, falamos fluvi. Semelhantemente, acontece com a palavra magnos, que é um adjetivo, e sendo um adjetivo, ele precisa concordar diretamente de todas as maneiras possíveis com o substantivo que lhe vem anteriormente, né, que no caso seria fluvius, especificamente fluvi, né? Então, quando nós falamos no singular, nós falamos fluvius magnos, rio grande. Quando nós falamos no plural, nós dizemos fluvi magni, tá? Então perceba que a terminação novamente é igual, fluvi magni. Em magnos, nós retiramos o US e acrescentamos o I, semelhantemente ao que fizemos com a palavra fluvius. Retiramos o S e acrescentamos o I. Retiramos o S, né, e acrescentamos o I. E a última frase deste parágrafo diz assim: Danuvius quoque fluvius magnus est. Aqui nós relembramos a utilização da palavra quoque, né, que nós comentamos anteriormente, que significa também, tá? E aí nós temos uma frase no singular, estamos falando de um único rio, né, Danúbio, nós poderíamos traduzir assim, né, Danuvius em latim. Estamos dizendo que é fluvius magnus, ou seja, um rio pequeno, fluvius rio, palavra masculina e singular, e vemos que é assim porque a palavra termina com US, tá? E já que é assim, o seu adjetivo, né, precisa também ter essa mesma terminação, US, né, magnus. O adjetivo concorda
de todas as maneiras possíveis com o substantivo. Então, nós dizemos fluvius magnus. Se falássemos fluvi, nós precisaríamos dizer magni. A mesma coisa que fazemos em português. Em português, se nós queremos dizer que um rio é grande, dizemos simplesmente rio grande. Mas se nós queremos dizer que rios são grandes, nós dizemos rios grandes. Perceba que rio é o substantivo, a coisa que existe por si mesmo, enquanto que grande é uma qualificação, né, dessa palavra rio. Né? Nós estamos dizendo que existe um rio, estamos dando uma característica sobre ele, dizendo que ele é um rio grande. E quando nós pluralizamos, quando nós dizemos que há mais de um rio, nós precisamos pluralizar também as qualificações, né? Ou a qualificação, neste caso, precisamos pluralizar o adjetivo, tá bom? Então, sempre isso acontece em latim, semelhantemente ao português. O adjetivo sempre segue em tudo, em gênero, em número, em grau, em caso, o substantivo, sempre, tá bom? Vamos ver ainda como que isso acontece em relação às palavras femininas, tá bom? Vamos ler esse outro parágrafo aí a partir da linha 27. Diz assim: Corsica insula est, Corsica et Sardinia et Sicilia insulae sunt. Perceba que nós temos aqui uma palavra nova, né? Ela já havia sido mencionada através da imagem, né, deste capítulo, mas nós não a tínhamos ainda no texto, né? Então, nós temos aqui a palavra insula, que quer dizer ilha, tá bom? Então, quando nós dizemos Corsica insula est, queremos dizer simplesmente que Córcega, o nome em latim, né? O Córcega, né, em português, é uma ilha, né? Insula est. Depois nós dizemos a mesma coisa, mas em relação a três nomes, né? Córcega et, Sardinia et Sicília. Nós sabemos que esse et nada mais é do que a nossa conjunção aditiva e, né? Córcega e Sardenha, né? Podemos traduzir assim, e Sicília, né? Também podemos traduzir desta forma, são ilhas. Insulae sunt. Perceba que a palavra insula é uma palavra feminina, e o que caracteriza uma palavra feminina em latim em relação às palavras regulares é a sua terminação em "a", tá bom? Então, nós vemos insula tem a terminação em "a", portanto é uma palavra feminina, tá? Mas perceba ainda que essa terminação em "a" caracteriza não só as palavras femininas, mas senão que caracteriza também as palavras femininas no singular somente. Porque no plural nós teremos essa terminação em "ae", tá bom? Veja que quando nós falamos de uma única ilha, nós falamos insula, Córcega insula. Quando nós falamos em relação a várias ilhas, nós falamos insulae. Nós acrescentamos um "e", né, após o "a". E perceba que a pronúncia desse "ae" na pronúncia eclesiástica se dá como que omitindo a sonoridade do "a" e falando somente o "e", insulae. Enquanto que na pronúncia reconstituída nós diríamos insulae, nós pronunciaríamos todos os sons, todas as letras, né? Como eu mencionei, a diferença, uma das diferenças principais que há entre a pronúncia eclesiástica e a pronúncia reconstituída é que na reconstituída nós pronunciamos o som de todas as letras, tá? Posteriormente eu farei um vídeo explicando mais detalhadamente a diferença entre essas pronúncias principais do latim. Mas no ensino, né, prefiro sempre ensinar utilizando a sonoridade eclesiástica, né? Mas é somente uma preferência, vocês vão entender isso melhor nesse vídeo a respeito das pronúncias, tá bom? Então, insula é ilha, insulae é ilhas, assim como fluvius é rio e fluvii é rios, tá bom? E perceba ainda que, em vez de colocarmos est, nós falamos sunt, que é o mesmo verbo ser ou estar, mas no plural, tá? Em seguida, nós dizemos Britannia quoque insula est.
Estamos dizendo que Britânia também é uma ilha, utilizando a palavra quoque, a palavra ínsula novamente, que é ilha, e est, que é o né, o nosso verbo ser aqui conjugado. Em seguida nós dizemos Italia insula non est, ou seja, Itália não é uma ilha, né? Em seguida dizemos Sicilia insula magna est. Perceba algo muito interessante aqui. Nós estávamos comentando agora há pouco que os adjetivos em latim, assim como em português, nos idiomas em geral, eles seguem em tudo o substantivo, né? Isso implica dizer que o adjetivo na sua forma básica, na sua forma padrão, ele não tem gênero, não tem número, não tem grau, não tem caso, mas ele é uma palavra como que a ser completada dependendo do gênero, do grau, do número, do caso do substantivo, já que ele segue sempre o substantivo. Então, nós podemos perceber que quando nós temos a palavra magnus, essa terminação us já nos indica que é um adjetivo que está concordando com uma palavra masculina e singular. Se for magni, é o mesmo adjetivo, mas concordando com uma palavra masculina plural, fluvius. Fluvius magnus, fluvi magni, tá? Então veja que nós podemos imaginar o adjetivo sem essa desinência, somente até o N, né? Em vez de imaginarmos magnus como sendo o adjetivo padrão, nós imaginamos até o N, M-A-G-N. E aí nós iremos completar essa desinência dependendo do gênero da palavra que está sendo caracterizada pelo adjetivo, né? Quando nós falamos de palavra masculina, nós falamos magnus, fluvius magnus. Palavra masculina, singular. Palavra masculina, plural, fluvii magni. Só muda a desinência, né? A terminação da palavra. Em relação às palavras femininas, nós comentamos que o que caracteriza uma palavra feminina no singular é a terminação em A, né? Então, em vez de nós falarmos magnus ou magni, nós falamos magna, tá? A mesma terminação da palavra feminina. Ínsula termina em A, magna termina em A também, tá bom? Então, somente essa desinência, essa terminação do adjetivo é que vai mudar dependendo do gênero da palavra, tá bom? Em seguida nós dizemos Melita est insula parva. Perceba a mesma coisa aqui com o adjetivo pequeno. Nós comentamos no parágrafo anterior utilizando a palavra parvus, né? Que nós estávamos utilizando para concordar com a palavra fluvius. Fluvius parvus, fluvi parvi. Agora nós estamos concordando com uma palavra feminina, portanto nós colocamos a terminação da palavra feminina no singular neste caso. Insula parva, ilha pequena. Assim como nós dissemos anteriormente, insula magna, ilha grande. A mesma lógica, tá? Em seguida nós temos Britannia non insula parva, sed insula magna est. Ou seja, a Britânia não é uma ilha pequena, mas é uma ilha grande. E aqui nós utilizamos esse contraponto de magnus e parvus em relação ao gênero feminino. Estamos dizendo que Britânia não é uma ilha pequena. Ilha pequena nós dizemos insula parva. Insula tem a terminação de A, já que é uma palavra feminina e singular. Parva nós teremos de escrever assim também para que concorde com o substantivo que é insula. Então, nós precisamos colocar a mesma terminação, insula parva. Se fosse uma palavra masculina, fluvius, nós precisaríamos colocar a mesma terminação masculina no adjetivo, fluvius parvus, tá bom? Mesma coisa em relação a magna. Magna, insula magna, né? Ilha grande. Insula, terminação A, característica das palavras femininas, regulares em latim. Magna seria seu adjetivo, tá? Que concorda diretamente em gênero com a palavra insula. Por isso tem a mesma terminação. E a última frase diz assim, a última frase deste parágrafo. Sicilia et Sardinia non insule parve,
sed insulae magnae sunt. Perceba que aqui nós estamos dizendo assim, Sicília e Sardenha não são ilhas pequenas, mas são ilhas grandes. Nós entendemos que está no plural aqui, antes de tudo, porque estamos falando de dois sujeitos, né? Sicilia et Sardinia. E também porque o verbo ser, est, está no plural, sunt. E nós mencionamos anteriormente que o plural da palavra feminina em latim, regular, é simplesmente quando nós acrescentamos um E a essa palavra. Então, em vez de falarmos insula, que é ilha, nós falamos insule, com essa terminação de AE. Insula, insule, tá bom? Então, insula, ilha, insule, ilhas. Aqui nós estamos falando de dois sujeitos, né? Duas ilhas. Então, nós não falamos insula, e sim insule. E já que é assim, nós comentamos que o adjetivo precisa concordar com o substantivo em tudo, inclusive em número. Então, se o substantivo está no plural, o adjetivo também precisará estar. Então, nós estávamos falando anteriormente, insula parva, insula magna. Perceba que as terminações são iguais do substantivo e do adjetivo, singular, singular. Quando colocamos o substantivo no plural, insule, nós falamos parve. E em relação a quando falamos grande, nós dizemos insule magnae. Perceba que as terminações são iguais. Insule parve, insule magnae. Veja que o radical da palavra adjetiva é sempre o mesmo, né? Que é o parve, por exemplo, até o V ali, é sempre o mesmo. A terminação é que vai mudar de acordo com a palavra que o adjetivo estiver caracterizando, né? Se for uma palavra masculina, iremos colocar a terminação masculina. Se for uma palavra masculina com plural, nós iremos colocar a desinência respectiva. Mesma coisa em relação às palavras femininas e seus respectivos plurais, tá bom? Então, toda essa parte mais gramatical nós iremos revisar ao fim da leitura deste capítulo, mas já gostaria de fazer uma pequena revisão para já irmos fixando todo esse conteúdo, né? É natural que quando estamos iniciando no estudo do latim, nós achamos um pouco complexas todas essas questões, todos esses detalhes, né? Mas conforme nós vamos nos aventurando nisso, nós percebemos que não é complexo, né? Que é tranquilo de compreender, tá bom? Então, podem ficar tranquilos que a gente vai rever isso aqui várias vezes para a gente ir fixando na mente. Mas, de maneira geral, a chave de entendimento, a chave hermenêutica desta aula é a compreensão de que em latim nós temos três gêneros, o masculino, o feminino e o neutro, sobre o qual nós falaremos na próxima aula. E o que caracteriza uma palavra masculina ou feminina, pelo menos da ótica mais gramatical, é justamente a sua terminação, né? Por exemplo, em se tratando de palavras masculinas, a terminação característica regular é o S. Então, a palavra fluvius, rio, é uma palavra masculina. A palavra feminina, por sua vez, é caracterizada pela terminação A. Ínsula, ilha, é uma palavra feminina. Mas quando nós queremos pluralizar essas palavras, nós dizemos, em vez de fluvius, dizemos fluvi. Dizemos, em vez de ínsula, dizemos insule. E já que o adjetivo precisa sempre concordar de todas as maneiras com o substantivo, nós precisamos que ele também varie de número, né, e de gênero, dependendo da situação. Se o adjetivo está adjetivando, caracterizando uma palavra masculina singular, o adjetivo ficará no masculino e no singular. Mainius, parvos, por exemplo. Se for uma palavra masculina plural, nós teremos a terminação em i. Retiraremos o S e acrescentaremos o i. Maini, parvi, né? Mesma coisa em relação às palavras femininas, né? A terminação do adjetivo é sempre a mesma do substantivo. Então, se nós temos um adjetivo que está adjetivando, que está caracterizando uma palavra feminina, a sua terminação será a, manha, parva. Mas se ele estiver adjetivando ou caracterizando uma palavra
feminina no plural, nós não diremos parva, senão que parve. Não diremos manha, senão que manhe. Insula, parva, insule, parve. Insula, manha, insule, manhe. Bom? Tudo isso a gente vai revisar ao longo da próxima aula e das próximas aulas, tá? Então, não se preocupem em pegar tudo de primeira, a gente vai sempre revisar aquilo que a gente viu, porque é necessário que se faça assim no estudo dos idiomas, né? É um estudo que deve ser cíclico. Nós vemos uma coisa, revisamos o que nós já sabemos e vamos avançando aos poucos, sempre revisando e voltando aquilo que nós já sabemos para que nós formemos uma base bem sólida no estudo do idioma, tá bom? Então, obrigado por terem assistido até aqui. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Estamos aqui para servir. Deus abençoe a todos vocês.